A paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, tudo bem com você, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você, igreja do Senhor Jesus, espero que sim, você, sua casa, sua família, sua parentela, estejam todos bem para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Mas se não estiver, meu irmão, minha irmã, não te aflige, não te preocupa, não te precipita, não te atemoriza. Chama ao Senhor, clama pelo Senhor, pela misericórdia, pela bondade, pela graça do nosso Deus. Ele vem te socorrer, ele vem em teu auxílio, ele é o teu Deus, ele é o teu Pai, ele tem cuidado, tem guardado, tem protegido, tem livrado, tem defendido, tem repreendido todo o mal. Passamos, meu irmão, minha irmã, enfrentamos, suportamos, vencemos, avançamos, conquistamos todos os obstáculos, as dificuldades apresentados pelo inimigo, apresentados pela vida, apresentado pelas circunstâncias, porque não estamos só. O Senhor nos garante: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e nós também vencemos. O Senhor nos fala na sua palavra: quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Você lembra, meu irmão, minha irmã, de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, os três jovens da fornalha, a fornalha de fogo ardente, 7 vezes aquecida, por causa que eles não se dobraram, porque eles não se venderam, porque eles não beijaram a Baal, não deixaram o seu Deus para adorar ídolo nenhum e nem se submeteram às ordens do inimigo que estava usando ali o rei Nabucodonosor, que se encheu de soberba, que se encheu de prepotência, de arrogância, que se achou o tão poderoso, tão grande, capaz de fazer uma enorme estátua de si mesmo para se gloriar, deixando o nosso Deus de lado, tomando a glória do nosso Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor não se agrada, e isso jamais ele aceita. A sua palavra nos diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Salvador, só existe um libertador, só existe um remidor, e o seu Filho Jesus Cristo, que ele enviou para nos salvar, o Salvador, o libertador, o remidor, que nos deu direito novamente à comunhão e à intimidade com o Pai. E só tem um Consolador, só tem um, meu irmão, minha irmã, que é capaz de intermediar, de interceder por nós, que é o Espírito Santo de Deus. Só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Fora deles três, não é da bondade do nosso Deus, não é da vontade do nosso Deus que venhamos servir, que venhamos fazer menção, que venhamos fazer ou praticar qualquer coisa que não seja para eles três. As outras coisas o Senhor se aborrece, o Senhor se abomina, o Senhor detesta, o Senhor não se agrada com essas atitudes. Você não deve se dobrar a mais ninguém a não ser o teu Deus. O próprio João, quando chegou aos céus, o discípulo do Senhor, quando ele viu ali maravilhado o anjo do Senhor, ele quis se dobrar para o anjo do Senhor, e o anjo repreendeu severamente: não faça isso, adorarás somente o Senhor teu Deus. Os anjos sabem o lugar deles, meu irmão, minha irmã, e nós jamais devemos fazer algo chamando a Deus, orando a anjo,
pedindo a anjo, fazendo para que os anjos venham interceder, não. Somente o nosso Deus, somente a Ele, somente a Jesus e somente ao Espírito Santo é o que agrada ao nosso Deus. Não devemos, meu irmão, minha irmã, fazer coisas que não agradam ao Senhor, que você possa conhecer a verdade, meditar na verdade, para que você possa ser liberto. Nabucodonosor fez uma estátua, desagradou ao nosso Deus. O povo do Senhor que estava lá no deserto, eles fizeram também uma estátua de um bezerro, desagradou ao nosso Deus. A ira do Senhor foi tão grande que ele abriu a terra e engoliu aquele povo. O Senhor não se agrada, meu irmão, minha irmã, de estátuas, de imagem, de escultura, de nada que seja feito pelas mãos do homem para poder enganar, para poder persuadir, para poder, meu irmão, minha irmã, tirar o foco principal que é o nosso Deus. A palavra nos diz que você deve entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar em secreto com o teu pai, que ele que te vê no secreto, ele te responderá. E quando os discípulos pediram a Jesus: mestre, nos ensina a orar, o Senhor Jesus ensinou qual a oração que nós devemos orar. Orar ao nosso Deus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para você orar, meu irmão, minha irmã, é a oração sincera de coração. É você falar do que o teu coração está cheio, é o que você está passando, é uma conversa com teu amigo, é uma conversa com o teu pai, é uma conversa com o teu Deus. Você não precisa enfeitar, você não precisa colocar palavras que nem mesmo você sabe o que está significando, porque você viu alguém orando. Você não precisa da oração de se espelhar em oração de outra pessoa. A oração é pessoal, a oração é sentimento, a oração é aquela do momento que você está ali sentindo. É claro que o Senhor nos usa pessoas, usa os servos para que possamos orar, para interceder também por você, para que possamos também estarmos ali nos colocando na brecha, no lugar que o Senhor nos chamou, porque o Senhor chama aqui intercessores na terra, o Senhor chama servos, o Senhor chama sacerdotes, chama os levitas, os profetas, os missionários, os diáconos, as diaconisas, os obreiros, o Senhor chama os evangelistas, os presbíteros. Ele tem os seus escolhidos e a esse ele capacita, e a esse ele dá poder, ele dá unção, ele dá autoridade para aquilo que ele escolheu, mas não são todos, meu irmão, minha irmã, tem que ser escolhido do Senhor. O Senhor nos diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos, eles têm um propósito a cumprir diferenciado, porque o nosso Deus tem algo para fazer na vida dele e através da vida dele, e os escolhidos não têm escolha. Quando o Senhor chama, meu irmão, minha irmã, pronto, está feito. O Senhor não perde, o Senhor não desiste, o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor abençoa, o Senhor multiplica, o Senhor envia, o Senhor enche do seu Espírito e da sua unção. Por isso estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Você pode sim também orar com as orações dos servos do Senhor, se espelhar também, mas você não pode, meu irmão, minha irmã, usar isso sempre. Você tem que ter a tua oração pessoal, a tua intimidade, a comunhão com o Pai. Quando você abre o teu coração, você entrega tudo ao Senhor e você fica ali aliviada,
porque o fardo do Senhor é leve e o jugo é suave, meu irmão, minha irmã. Quem quer colocar fardo em nós e jugo pesado é o inimigo, mas o nosso Deus não. Ele já pagou, todos os pecados já foram carregados por ele na cruz do Calvário. Não estamos devendo nada, meu irmão, minha irmã. Somente ao nosso Deus a obediência em fazer o que Ele nos manda, em fazer obedecer a sua palavra, a sua lei. O nosso Deus é lindo, Ele é perfeito, e quando nós estamos em obediência, o Senhor se levanta em favor dos seus filhos, para que o nome dEle venha a ser glorificado. E olha que lindo que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 35 e no versículo 2, que nos diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. É tempo de florescer, é tempo de frutificar, é tempo, meu irmão, minha irmã, de entregar ao Senhor os frutos perfeitos, os frutos agradáveis de todo trabalho, de toda luta, de toda guerra, de toda peleja, de toda batalha, de todo choro, de toda aflição, de todo joelho dobrado no chão, de toda oração. É tempo da colheita, meu irmão, minha irmã. É tempo do Senhor, do nosso Deus, nos surpreender. Deus é surpreendente. Glória a Deus, aleluia. Ele nos surpreende com coisas extraordinárias, meu irmão, minha irmã. Deus é surpreendente. Somente Ele nos surpreende. Somente Ele faz o que eu e você não podemos fazer e que homem nenhum nesta terra é capaz de fazer. Nos surpreender com aquilo que está no nosso coração, o desejo do nosso coração, a cura, a salvação, a libertação, o renovo, a provisão, a restauração, a restituição, a recompensa, o galardão, a coroa da justiça, o nome escrito no livro da vida. Já o confessou como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador? Já o recebeu como teu Deus, como teu mestre, como teu Senhor? Se não, faça isso, meu irmão, minha irmã, para ter direito à salvação, de um dia vê-lo face a face. Diga: Senhor, eu te recebo e te confesso como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Risca o meu nome do livro do pecado e escreve o meu livro, o meu nome no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Você vai ver o deserto florescer, você vai desabrochar como uma rosa, você vai exalar o bom perfume, o teu cheiro vai chegar suave às narinas do Senhor, vai alegrar o nosso Deus, e Ele vai mandar resposta. Ao invés de dor, de tristeza, de luto, de enfermidade, o Senhor manda alegria, banquete, novidade, surpresas agradáveis da parte do Senhor. Receba a surpresa de Deus, glorifique e testemunhe do poder dele. Glória a Deus, aleluia.